Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o Dueto Sombrio. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações ali embaixo para receber sempre os vídeos novos que eu postar daqui pra frente. E claro, também deixa seu joinha porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Antes da gente começar a falar sobre o Dueto Sombrio, eu preciso dizer pra vocês que talvez esse vídeo tenha alguns spoilers do primeiro livro, que é a Melodia Feroz, então se você ainda não leu, não assista esse vídeo. E se você ainda não se decidiu se vale a pena ou não começar essa duologia, eu vou deixar o link do vídeo do primeiro livro, caso você queira assistir. Quando a gente conversou sobre a Melodia Feroz, eu fiz muitos elogios, porque a mitologia dessa história é simplesmente incrível, é uma das mais originais que eu vi aí nos últimos tempos, e sem dúvidas a narrativa da Victoria Schwab é muito boa, os personagens dela são muito bem construídos, porém, o Dueto Sombrio não correspondeu aí às minhas expectativas. É claro que eu tava com elas lá embaixo, porque eu tô muito assim esse ano, se eu vou ler o último livro de uma série, eu baixo as minhas expectativas para não me decepcionar, mas mesmo assim eu acabei me frustrando em alguns momentos com esse livro. Isso não quer dizer que a história é ruim ou que vocês não possam gostar, mas comigo ela infelizmente não funcionou. Se eu não me engano, a Melodia Feroz termina com a Kate e o August se separando. A Kate vai então para prosperidade, enquanto o August continua em veracidade. E é com essas duas frentes separadas que o Dueto Sombrio vai começar. A gente vai acompanhar primeiro os pensamentos da Kate, como ela tá lidando com tudo isso, com todas as coisas que aconteceram lá em A Melodia Feroz. E logo em seguida a gente vai acompanhar o ponto de vista do August, onde ele vai contar como estão as coisas em veracidade, como a família dele tá sobrevivendo aí à morte do Leo, como as coisas estão rolando aí com a questão dos monstros. Tem muitas coisas legais na parte do August e sem dúvidas ele é um dos meus personagens favoritos dessa duologia, porém na questão da Kate tem algumas coisas que me incomodam, que eu acho ela às vezes um pouquinho chata demais, e toda a parte inicial desse livro ela é um pouquinho arrastada porque a gente é apresentado a personagens novos e lá no final não vão fazer tanta diferença assim. Então o início do livro pra mim foi bem complexo, depois ele ficou bom, aí depois ficou mais ou menos, aí depois ficou bom de novo, depois ficou muito bom, e aí terminou de um jeito assim que não sei muito bem como definir pra vocês. Toda a minha questão com o Dueto Sombrio é muito clara, porque ele soa muito mais como um livro que vai dar vazão pra um terceiro, que aí sim vai concluir a história, do que aquele livro que vai realmente trazer um final pra gente. Eu acho que algumas coisas, alguns problemas que foram apresentados aqui não tiveram uma solução muito satisfatória. Isso não é um spoiler, mas a gente tem um mistério inicial nessa história, quando a gente tá na parte da Kate, que é um novo monstro que acabou de surgir aí, e eles não sabem muito bem como lidar com esse monstro, porque ele é diferente de todas as outras espécies, e isso meio que acabou criando uma grande expectativa em mim, porque eu não sabia ao certo quem era esse monstro, porque a gente sabe que todos os monstros têm aí uma forma humana, alguns deles, na verdade, como o August, têm a sua forma humana, e nem sempre esses monstros estão em um formato assim de espectro. Então esse mistério inicial aí desse novo monstro, dessa nova espécie, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu pensei, nossa, agora a Victoria vai desenvolver essa nova espécie, vai trazer alguma coisa mais interessante, só que aí chega meio que na metade do livro, lá pelos 40, 50%, e a gente tem só uma problemática e isso não está se resolvendo. Aí chega nas últimas páginas, corre pra caramba. A ideia inicial dessa história sempre foi ser uma duologia, inclusive a Victoria sempre falou isso nas redes sociais dela, mas eu acho que faltou alguma coisa, sabe? Foi tipo muito morno, não teve alguma reviravolta super chocante como eu tava esperando, e aí a gente chega no final, a Victoria toma algumas decisões que eu acho que já eram meio que esperadas, outras que não eram tanto assim, mas fica só nisso. Então, se vocês estão esperando uma história assim que vai concluir muito bem a duologia, que não vai deixar vocês com dúvidas, abaixem as expectativas, porque vocês vão ficar com dúvidas assim, como eu fiquei, vocês vão se frustrar com algumas coisas, porque tem personagens que são muito bons para serem desperdiçados. Eu acho que o background dessa história, dessa duologia, desse universo, ele é simplesmente muito original. E eu acho que o primeiro livro ele foi tão bom, que as minhas expectativas estavam tão altas para esse, e eu acabei me decepcionando, que eu fiquei bem chateado até comigo mesmo, porque pensei assim, poxa, eu podia ter encarado a história de outro jeito pra não me decepcionar, e aí acabou que no final eu aceitei as coisas que a Victoria deu. Foi mais uma série que eu concluí nesse ano de 2018. Tô feliz? Não tô, mas
é o que tem. E como nem tudo são só defeitos, uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi o desenvolvimento dos personagens secundários e também do August. Ele é um personagem muito complexo, ele é às vezes mal aproveitado porque fica todo o protagonismo pra Kate e, como eu disse, ela é um pouquinho chata. Eu sinceramente não tive muita paciência pra ela nesse livro. Lá no primeiro eu super aceitei, concordei com algumas coisas, mas nesse ela tá muito ranzinza, ela tá se prendendo a coisas que não importam muito. E aí tem o August, que é todo assim às vezes castigado por algumas coisas, tem muitas faces que a Victoria não conseguiu explorar dele, mas que se tivesse aí mais um livro, ou ela tivesse diminuído algumas coisas lá no primeiro e acrescentado essas questões do segundo, talvez tivesse ficado melhor e aí o final não ia ficar tão aberto. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quem leu, se gostou ou não da história, e quem não leu, se tá com as expectativas lá em cima pra ler ou não. Não se esqueçam de deixar o joinha também, porque isso ajuda bastante na divulgação do vídeo, e de se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos.